tentei fazer uma apresentação, adoro um PowerPoint com movimentos, essas coisas todas, mas não consegui fazer uma apresentação arrumadinha sobre o Escola Integral. Também sobre a Escola Integrada. Também fiz a opção de não conversar com as pessoas que estão agora, ou que estiveram, porque depois de mim nós tivemos 4 secretários, que é para eu poder contar o que aconteceu lá em 2005, e não como é que está agora. Porque eu sei que está ótimo, tá, gente? Não é porque não está bom, não. Está muito legal. E porque é uma história que tem... ela não é um projeto que a gente senta, escreve o projeto e começa a trabalhar. Assim, vamos fazer. Ele foi acontecendo. E várias pessoas aqui estiveram, de uma maneira mais intensa ou menos intensa, estiveram nessa articulação. Então, lembrando aqui do Ricardo Henriques, que foi meu companheiro de trabalho lá no MEC, que falava que essa frase, educação de qualidade para todos, que era uma frase muito elegante, e eu sempre gosto de lembrar isso, porque a gente tem esse discurso básico, assim, nós queremos educação de qualidade social para todos. E eu estava lendo o livro da Jaqueline Moll agora, e ela faz a definição, que também é uma definição muito simples, e que era isso que a gente buscava lá em BH, onde todas as crianças tenham acesso, permaneçam no tempo adequado, não saiam da escola e aprendam o que elas têm de aprender na idade correta. Simplíssimo. Isso aqui, coisa de 5 minutos, a gente fala, e aí a gente cai na vida real. E eu tinha participado em BH do programa Escola Plural, que aconteceu a partir de 94, que é uma ideia absolutamente inovadora, arrojada, ainda hoje mais do que contemporânea, e deu muito errado. Eu converso com o Miguel Arroio, que é meu mestre, que era o secretário adjunto, e ele não concorda. Mas ele deu errado porque ela foi feita de cima para baixo, com uma visão de que a escola não teria capacidade de fazer se a gente não pegasse na mão da escola e fizesse. E a escola, muitas nem nos deram a mão. Então, quando eu assumi a secretaria, já em 2002, e eu sou professora da rede, então eu vivi isso na secretaria, no Centro de Formação de Professores, depois voltei para a escola, então eu dei a volta de 360 graus, que eles vão dar uma guinada de 360 graus, porque eu voltei para a escola, depois de ter ficado na secretaria, e me deparei, eu trabalhava, eu era lotada, feito se diz, numa escola muito conservadora, e quando eu cheguei lá, quer dizer, eu fiquei 4 anos na Secretaria de Educação, muitas publicações que nós tínhamos feito estavam embrulhadas do jeito que elas saíram da secretaria. E eu brincava assim, gente, eu que dei esse laço. Isso nem foi aberto, porque não tinha significado para a escola naquele momento. A nossa visão da secretaria, bando reacionário, também ficando nos boicotando, eles tinham outras preocupações. Quando a preocupação deles foi avaliação, alguém lembrou assim, gente, a secretaria mandou um pacote, não foi, Pilar? Eu falei, foi. Aí foi aberto. Então, isso tudo estava muito na minha cabeça quando eu virei secretária. E eu não gosto muito dessa frase assim, eu estou secretária. Não é um lugar que você está, é um lugar que você é, de manhã, de tarde, de noite. Em BH, inclusive, o embate foi tão forte que até na porta da minha casa eles foram fazer manifestação. Então, eu era mesmo, meus vizinhos todos sabiam, né, que eu era secretária de Educação. Eles encheram o meu caminho de casa de faixas, e o meu motorista lá da secretaria já tinha visto, ele ficou conversando para ver se eu não percebia. Aí eu vi um nome, Pilar, eu falei, gente, coisa mais familiar. Eu falei, o que é isso, Alvimar? Ah, Pilar, não olha não, você vai ficar chateada. Eu fazia um caminho alternativo, e eles, neste caminho alternativo, encheram de faixas, imagina, lindas, né? Me elogiando, como é que a secretária é bacana e tudo. E isso estava lá na minha cabeça. Não era fácil, porque eu sou professora agora, aposentada dessa rede, e nós tínhamos a história da Escola Plural.
Hoje eu estou vendo essa discussão voltar aqui em São Paulo, e a minha preocupação é porque a gente passou muito tempo em BH discutindo o que era o menos importante, se é reprova ou não reprova. E nós não discutimos se aprende ou não aprende, e como que aprende. Então, quando a Conferência Municipal de Educação permitiu a reprovação, nós perdemos por 10 votos num quórum de 600, o locutor da rádio super conservadora lá de BH tocou Aleluia de Handel na rádio, no programa dele. Agora pode reprovar. Então, isso estava ali, e eu assumo a secretaria com 2 desafios. A escola plural, que tinha conversa, lenda urbana, BH é uma cidade cheia de lendas urbanas, a Loura do Bonfim, etc. e tal. Uma delas é que o Carrefour tinha feito um anúncio dizendo: contratamos caixa desde que não tenho estudado na escola plural. Em todos os lugares eu ouvia isso. Eu falava: gente, me dá esse maldito anúncio que eu quero processar o Carrefour. Ah, não, agora não tem mais, mas eu vi. Né? Eles viam a Loura do Bonfim e viam esse anúncio. E o prefeito falou: Pilar, nós temos de qualificar esse debate e não desqualificar. E tinha a questão da educação infantil. BH não tinha nenhuma vaga pública de creche de 0 a 3 até 2004. Nenhuma. E quando a gente estava começando a discutir como é que vamos fazer, porque a rede já estava muito qualificada. A rede tinha 1 professor e meio por turma, todo mundo já tinha hora de estudo, então eu tinha 22 horas e meia de jornada, destas, 12 a 14 eram em sala de aula e o restante era fora. A gente tinha um salário que ainda está muito distante de ser um salário bom, mas era um dos melhores das capitais. A infraestrutura também não era horrível. Então, com a caminhada desde a escola plural, a gente tinha uma massa crítica e uma massa de bolo ali interessante para a gente poder trabalhar. A escola integrada não teria sido possível sem a escola plural. E quando nós estamos no debate, um vereador petista, e muito amigo meu, chamado Arnaldo Godoy, aprova uma lei dizendo que a rede municipal tinha que virar escola de tempo integral em 5 anos. Foi quando aconteceu isso que a Natasha disse. Nós pegamos uma escola que chamava Castelo Branco, fechamos, mudamos o nome para Monteiro Lobato, provocou um certo mal-estar nos setores da caserna, mas passou rápido. E lá era um bairro que era residencial e virou comercial. Então, era uma escola que cabiam 500 crianças e, naquela época, tinha menos de 80. Então, reformamos a escola e fizemos uma escola de tempo integral. Bárbaro, que era a escola da infância e da pré-adolescência, né, dos 6 aos 11 anos de idade. E, na inauguração, o secretário de Planejamento falou comigo, né, aquela inauguração de palanque, todo mundo em cima do palanque, sempre tem um medo terrível do palanque cair, porque de vez em quando cai aquela quantidade, a autoridade lá em cima. E ele fala comigo: essa é a primeira, né, Pilar? Quanto tempo a gente vai levar para seguir a lei do Arnaldo? Eu falei: a gente vai fazer uma por ano, mais ou menos. Eram 182 escolas. Ele falou: você não acha 182 anos vai demorar muito? Eu falei: vai, mas nós não temos condições. Não tinha. Não tinha condições físicas, mais do que financeiras, porque o orçamento de BH era um orçamento possível. E aí o prefeito me chamou, com o secretário de Planejamento, que chama Júlio Pires, e a gente fez um debate. Ele falou: o que é que a gente pode fazer? É necessário aumentar o tempo das crianças? É para aumentar em que lugar? E nestes meses, eu fui a Nova Iguaçu para o Fórum, era o Fórum Mundial de Educação, levamos um ônibus de diretoras, e aí a Maria Antônia estava lá, corajosamente, já fazendo o bairro escola, e eu voltei com mais umas 5 pessoas da minha equipe, e a gente falou: nossa, que saída, que sacada. E aí eu encontro o Gilberto de Menstein aqui no aeroporto de Congonhas, e ele fala: mas é o que a gente está fazendo ali na Vila Madalena, viemos para cá, passamos um dia inteiro aqui e voltamos com este desenho. Algumas definições. Assim, nós não vamos fazer para todos, de jeito nenhum. Vai ser por adesão. Provocou um racha na minha equipe, porque
todo lugar tem, né, o centralismo democrático, e o pessoal vai dizer, é um absurdo, tem que fazer, porque senão aqueles reacionários, sei o quê. Bom, os reacionários, se não quiserem, não fazem. Dicas de passagem foram as escolas que mais aderiram. Então, vamos fazer por adesão. Não pode ser um projeto só da Secretaria de Educação, porque, senão, ninguém vai me obedecer. Eu não mando no secretário de Saúde, eu não mando no secretário de Assistência. E é o que a Cleusa disse, poder é poder. Então, é bom ter poder, porque você pode fazer as coisas que você acredita, mas a palavra intersetorialidade era a nossa brincadeira na equipe, ela é difícil de falar e praticamente impossível de fazer. Porque a assistência, cuja secretária era minha amiga, ela falava, Pilar, não dá para atender só aluno da rede municipal. Nós temos a visão universal. Então, a gente tem que colocar alunos da rede estadual, mas eu não posso usar o recurso da rede municipal para a rede estadual, que, inclusive, ninguém foi lá perguntar nem se eles queriam. Então, meses de debate sobre isso. Mas quem vai coordenar? Aí encontro de novo Gilberto, e ele fala, mas nós estamos fazendo um curso de professores comunitários. E que também era uma grande saída, porque o professor comunitário, ele é da escola, ele é da rede, e ele evita um pouco aquela cisão da escola e do contraturno. Porque Salete do Unicef brinca muito que o contraturno, a palavra já é horrível, né, e você fala que parece que é um turno contra o outro. Mas eu confesso que ainda é a dificuldade. E aí, eu estou na metade da minha fala e as pessoas vão, mas ela vai falar de infraestrutura e financiamento. Neste desenho, a briga do sindicato era o seguinte, Pilar, isto é para baratear a educação. E eu, cada vez, tenho mais convicção, e talvez a minha identidade, estou vendo o Leandro aqui, mas o meu tempo de trabalho com a Jaqueline foi muito bom, porque eu não acho que seja sucatear. Esta é uma saída contemporânea, quer dizer, a gente escuta as 3 escolas que falaram aqui, é a articulação da escola com seu território. E aí as pessoas voltam a ler Milton Santos, voltam a lembrar que a escola não está boiando, ela não está num éter, ela existe no lugar com seus problemas, suas contradições, suas dificuldades, e não existe uma hora que a gente está pronto. Isso serve para a inclusão das crianças com deficiência, que as pessoas que são contra, são radicalmente contra. As que são a favor falam, mas, Pilar, tem que ter condições. Condições essas que nós só vamos atingir, né, quando passar o cometa Halley de novo, vai passar daqui a uns 100 e tantos anos. Eu brincava, gente, nós não podemos ser igual ao cometa Halley. Né? Daqui a 140 anos, os professores estarão preparados. E na escola integral, o de debate era o mesmo. Ah, mas não tem chuveiro quente, não tem armário. Né? O secretário da Fazenda falava, pessoal, não tem dinheiro. Então, vamos sentar e começar a pensar as possibilidades. O cenário mudou muito e mudou para melhor por causa do Fundeb. Mas Maria Antônia lembrava ali, pragmaticamente, que quanto mais escolas de tempo integral a gente tiver, e se for para dividir o mesmo bolo, o que é 1,25 per capita vai virar 1 daqui a pouco. Então, por isso a importância de aumentar os recursos da educação. Eu, em momento algum, acho que o problema é de gestão. O problema de gestão é de gestão em todos os lugares, né, gente? Pode ser na minha casa, pode ser na Secretaria da Educação, pode ser na Siemens, por exemplo, está um nome tão em voga. Gestão é uma coisa, mas ter vontade política não triplica meu orçamento. O sindicato tem muito essa conversa, assim, mas você não tem vontade política. Pessoal, peraí, eu tenho uma vontade política danada de todo mês ir para Paris. Mas se eu não parar de comprar roupa, se eu não parar de jantar em restaurante, eu não terei orçamento para executar isso. Então, vontade política não faz milagre. A gente sabe das nossas vontades políticas pessoais. E, nesse sentido, nós começamos a pensar uma escola que articulasse o território, e aí altamente inspirados em Nova Iguaçu e Vila Madalena, muito com o arcabouço teórico de Milton Santos, sem dúvida nenhuma, e as pessoas
começaram a perceber, né, o que era uma discussão da escola plural que se torna concreta, que é a questão da escola que tem um significado diferente para cada geração. E aí você começa a olhar, isso que agora é uma fala do aluno protagonista e tudo isso, isto é uma fala vazia na educação. Eu já li mais de 5.000 projetos políticos pedagógicos, nunca li um que não começasse assim. Nós vamos formar, eu começo, todo mundo termina, eu faço isso em palestra, elas terminam a frase, cidadãos, críticos, eu chegava na escola, a sala da diretora estava cheia de cidadão crítico expulso da sala de aula, falava, professora, mas por que esses meninos? Porque eles criticaram minha aula, mas nós não vamos formar cidadão crítico. Não, Pilar, agora não, podia formar depois das 5, mas agora nós vamos formar. Então, essa contradição entre o que a gente escreve e o que a gente faz, este projeto de escola, ele desnuda isso. Porque o que a gente fez? Chamamos, primeiro fomos no MEC, no FNDE, apresentamos projeto, não tinha mais educação, não tinha Fundeb, a gente estava num período ainda de início do governo Lula e de muitas dificuldades para pensar alternativas. Lembrem-se que o Fundef não financiava nem EJA, nem educação infantil. Então, o nosso recurso era muito pequeno. O prefeito, então, fala, não vai ser a educação que vai coordenar, quem vai coordenar é o secretário de planejamento, que passou para o secretário adjunto de orçamento, porque o secretário de orçamento manda muito mais do que uma secretária de educação. A gente fez 3 reuniões, na primeira foram os chefes, aí estavam os capas todos, da empresa de transportes, da empresa de informática, todo mundo. Na segunda, eles mandaram os seus segundos. Na terceira, os segundos mandaram os seus terceiros. Aí, na quarta, o prefeito foi. Aí volta os capas todos, né? Nossa, com a presença do prefeito, e aí ele avisou. Este não é um projeto da educação, esse é um projeto da cidade. E vocês têm que se empenhar. Então, desenhado isso, a gente foi se reunir com as universidades, Federal, PUC, 4 ou 5 universidades privadas, e apresentamos o desenho de oficinas. A que teve mais trabalho, infelizmente, foi a UFMG, que levou lá seu 1 ano e pouco para decidir, mas as outras decidiram muito rapidamente, e nós começamos a trabalhar com este conceito que era a aula normal de 7 às 11h30, às 11h30 a vida das crianças melhorava muito, porque elas almoçavam ali, que antes não almoçavam, e aí a gente descobre que não tem lugar para as crianças comerem mesmo, é um refeitório com um lanche. Na hora que você começa a almoçar, você começa a ter a necessidade de aumentar o refeitório, né, de mudar o cardápio. Não tem banheiro quente, porque, afinal de contas, gente, todo mundo pobre, está acostumado. Isso eu escutei do cara da empresa de obras. Não, Pilar, não inventa moda, vai gastar muita luz. E esses meninos pobres, eles já tomam banho frio mesmo, mas agora eles não vão tomar mais. E aí o prefeito, de novo, tem que bater na mesa e falar, tem que instalar chuveiro quente. E muitos companheiros, gente, era um governo do PT, ficaram olhando, ai, que frescura, sabe? Depois que eu acostumo esses meninos com banheiro quente, depois vai querer, né, tratar de dente, ter 3 refeições por dia, agora vai funcionar. Né? Banheiro quente. Bom, quadra tem que ser coberta. E o secretário de planejamento falava, nossa, parece que quadra coberta é a solução da escola. Porque todo mundo quer uma quadra coberta, mas você não faz atividade fora da sala de aula, no sol ou na chuva. Então, tem que cobrir a quadra. Quando nós fizemos esse mapeamento, e aí fizemos mapeamento das universidades, nós, então, começamos a fazer a adesão das escolas. E o ministro Fernando Haddad tinha ido a BH, conheceu, foi no lançamento de um dos projetos. Este lugar tinha um parque público que ninguém sabia que tinha, estava cheio de mosquito da dengue, cheio de buraco. Esse parque foi todo recuperado. Para chegar ao parque, que era 200 metros, não tinha faixa, não tinha passeio, e aí nós tivemos que pedir ao pessoal do transporte, ao pessoal de obras, para fazer. E a gente começa a ver
uma requalificação do espaço urbano. Eu estou muito feliz de ter aqui o Jorge Quintão, que foi, e que eu não sabia que ele fazia o projeto, eu fui saber ano passado no TED, levanta a mão, por favor, para as pessoas te identificarem, que está ali, que trabalhou como estagiário, né, começou como estagiário em uma das escolas integradas, fazendo um projeto de fotografia, ganhou, ele ainda é voluntário, numa das escolas que tem um trabalho mais bacana, que chama Ulisses Guimarães, que é uma favela chamada Morro do Papagaio, e ele apresentou os meninos ano passado num TEDx em BH, alunos da escola municipal, e eles todos se apresentavam, e depois ele pode mostrar esse trabalho para vocês. Eu sou João, aluno da Escola Municipal Ulisses Guimarães, e sou fotógrafo. Né, foi super bacana, eu espantei, falei, olha, essa escola é da prefeitura, e aí o pessoal falou, esse projeto, né, projeto da escola integrada. Então, para terminar, a escola integrada começa dessa maneira, começa com um problema com os professores. Nessa escola do parque, foi um estagiário de matemática que era sensacional, e aí o professor de matemática, eu estava lá, ele falou comigo, mas se eu pudesse ir para o parque, meus alunos também iam gostar. Eu falei, professor, mas por que você não vai? Ele falou, porque não pode. Onde está escrito que não pode? Pilar, eu quero ver se eu sair com esses alunos, o que vai acontecer? Professor, o que vai acontecer? Ele falou, não, eu não vou, porque depois atropela o menino, a culpa vai ser minha. Eu falei, mas esse menino estagiário está indo e está dando muito certo. Essa escola vai ficar mais redonda quando a gente não tiver a divisão do que é a atividade bacana, divertida, que pode ser skate, pode ser matemática no parque, quando o professor de matemática for para o parque e quando o estagiário ou o voluntário ocupar o horário nobre daquele turno para trabalhar com fotografia. Mas tem caminhado, tem iluminado uma série de projetos e hoje a questão financeira está muito mais equilibrada, não estou dizendo que está resolvida, mas ela está mais equilibrada. A questão de infraestrutura, não, e toda vez que eu falo em infra, eu olho para a Bia, e lembro tanto que a gente conversa sobre quais são as concepções de escola. Ninguém pensa em escola sem sala de aula, ninguém pensa em escola, né, sem carteiras, e eu acho que a gente tem muito para caminhar na discussão do espaço escolar, e eu lembro da Carminha Brant, que escreveu um texto que ela dizia, essa geração precisa de experimentação e circulação na aprendizagem. A escola tradicional não tem nenhuma coisa nem outra. E aí, para terminar mesmo, muito tempo depois, o Unicef fez um vídeo e um dos meninos da escola Ulisses Guimarães, de uns 8, 9 anos, faz um depoimento e fala assim, agora nós somos pessoas mais agradáveis. Então, no dia que eu vi esse vídeo, eu falei, olha, gente, eu posso morrer porque eu já estou super satisfeito. Não, mentira, não posso, não. Mas fiquei muito com aquela sensação de que a gente efetivamente criou um projeto que é inovador, que garante a aprendizagem, que garante o direito da educação para todos, sem ser um espaço clássico e tradicional. Vai ser melhor ainda quando não tiver parede, que a gente conseguir os muros físicos e invisíveis, e quando não tiver mais carteira, que foi o que a gente viu numa escola em Londres, eu, Macaé e Jaqueline, saímos às 3, assim, que escola engraçada, com cheiro de século XXI. O que ela tem que as outras não têm? Ela não tinha carteira nenhuma, ela tinha mesas, e ela terminava todas as aulas com uma assembleia dos meninos de 7, 8 anos. Então, nós temos muito para caminhar, né, mas acho que ter na cabeça que essas crianças precisam de uma escola diferente é um bom começo e que elas precisam de uma educação integral, né, é um bom suporte para a gente trabalhar. Obrigada.